Olá, meu caro aluno, agora vamos fazer aquela revisãozinha sobre o que você aprendeu de ligações iônicas, né? E aí, com certeza, na sua atividade com os colegas, você vai ter um final feliz, tá certo? E o que foi que nós vimos mesmo sobre ligação iônica? Olha só, nós vimos sobre a estabilidade e a regra do octeto. E por que os elementos químicos buscam estabilidade? Porque a estabilidade assegura a tendência que os átomos têm de ganhar, perder ou compartilhar elétrons até atingir a distribuição do gás nobre mais próximo. E essa característica é dada pela regra do octeto. Então, considerando os 6 elementos químicos que são considerados gás nobres, nós temos o hélio, número atômico 2, cuja camada K está completa. O neônio tem número atômico 10, 2 elétrons na camada, na segunda camada. O argônio 18, número atômico, 8 elétrons na terceira camada. Criptônio 36, 8 elétrons na quarta camada. Xenônio, número atômico 54, 8 elétrons na quinta camada. Radônio, número atômico 86, 8 elétrons na sexta camada. Isto é, à medida que os elementos químicos que você vai conhecendo os elétrons da última camada, eles vão tendendo a se assemelhar aos mais próximos. O que está próximo de 10 elétrons na última camada, olha aí, você viu lá, o cloro ele tem 7 elétrons na última camada, então ele quer ficar com 8, ele ganha um elétron. No entanto, o sódio, ele tem um elétron na última camada, então ele perde, tem número atômico 11, para ficar com 10, parecido com o neônio. Então, isso é a maneira dos elementos químicos que não são estáveis perder ou ganhar elétrons da última camada para se assemelhar aos átomos dos elementos gases nobres que estiverem mais próximos da configuração eletrônica da última camada. No entanto, a ligação iônica, quando o átomo apresenta baixa eletronegatividade, então ele tem tendência de formar o íon positivo cátion, enquanto que o átomo que apresenta alta eletronegatividade, ele tem tendência de formar um ânion, porque ele vai ganhar elétrons. E assim, entre o cátion e o ânion, acontece o que chamamos de atração eletrostáticas entre os íons positivo cátion e os negativo ânion. E isso acontecendo, nós vamos ter o composto iônico que representa a substância iônica. Tudo bem até aí? Então, por gentileza, hein? Lembre-se, fazer a distribuição eletrônica dos átomos dos elementos químicos é a melhor maneira de você identificar na última camada quantos elétrons tem e saber quem tem tendência de se tornar um cátion, quem tem tendência de se tornar um ânion, para que, quando eles se unirem, possa representar uma substância iônica ou composto iônico. Com relação à propriedade dos sólidos iônicos, nós temos que são sólidos cristalinos, duros e quebradiços, apresentam ponto de fusão e ebulição altíssimos, são bons condutores, quer dizer, tem condução de eletricidade no estado, quando está no estado líquido, e em relação à água, eles são muito solúveis à água, quer dizer, ele tem alto nível de solubilidade na água. E é por isso que, quando nós temos os compostos sólidos cristalinos, como os sais, veja o exemplo do cloreto de césio, veja o exemplo do sulfeto de zinco e o fluoreto de cálcio. Tudo bem? Agora, meu caro aluno, você vai se preparar para, na sua atividade de sala, leia com atenção os enunciados,
compartilhe a ideia com seus colegas, socialize os conhecimentos, faça a sua atividade sabendo que eu, professor Almeida, voltarei em seguida para os devidos comentários. Boa sorte na atividade e até daqui a pouco. Agora, meu aluno, eu voltei porque você realizou a sua atividade de sala da aula de hoje sobre ligação química iônica. Para isso, eu estou para tirar as suas dúvidas. Fique ligado, porque se alguma dúvida aconteceu, eu vou explicar detalhadamente para você. Vamos lá na questão de número 1? O que diz a questão de número 1? Considerando o elemento químico magnésio com o número atômico 12 e o elemento químico flúor com o número atômico 9. Qual é a fórmula química que representa esse composto iônico formado entre eles? E a pergunta é: será a letra A? Será a letra B? Você escolheu a letra C, a letra D ou a letra E? E aí, meu aluno? Diante do enunciado, qual foi mesmo a alternativa que você escolheu? Parabéns! Se você conseguiu MgF2, este é o composto iônico formado através da ligação química iônica. Vamos lá no comentário? Alternativa C, por quê? Primeiro, é necessário saber quantos elétrons cada um deles possui nas camadas de valência, quer dizer, na última camada. E o magnésio, que tem número atômico 12, olha aí, você fez a distribuição eletrônica, chegou a 3s2, quer dizer, o magnésio ele tem número atômico, vai se tornar no íon Mg2+. Ele possui 2 elétrons na camada de valência, olha aí. Já o flúor tem configuração eletrônica, ok? São 9 elétrons, portanto, na camada de valência, ó, tudo começa com 2, significa dizer que ele tem 7 elétrons na camada de valência, e ele precisa de 1 para complementar a sua camada e gerar o íon F-. Olha aí, ó. Tá bom? Aqui, ó. Sendo assim, o composto precisa de 2 átomos de flúor para equilibrar a carga com o íon sódio, o íon magnésio. Portanto, a fórmula do composto é, olha só, o 1 você vem para o magnésio e o 2 para o flúor. Por isso que você vai ter MgF2. Tudo bem até aí, meu caro aluno? Conseguiu entender o raciocínio na formação deste composto iônico? Portanto, conforme eu falei, o segredo número 1 é que você tem que primeiro fazer a distribuição eletrônica de acordo com o número do elemento químico, verificar os elétrons da última camada e aí você saber. Aquele que tem 1, 2 na última camada ou 3 tem tendência de perder elétrons, porque ele tem baixa eletronegatividade. Os que têm 5, 6 ou 7 têm tendência de ganhar, porque apresenta alta eletronegatividade. Na sequência, portanto, é lembrar que você está diante das ligações químicas, ligações iônicas, aonde acontece por íons positivos e acontece com íons negativos na formação dos respectivos compostos iônicos, ok? Com relação à questão de número 2, veja bem, é algo bem parecido com a questão de número 1, mas, no entanto, você precisa ler com muita atenção o enunciado e você precisa, muitas vezes, digamos, se não for dado o número atômico para distribuir, mas algumas informações importantes na formação do composto também são dados, é o caso aqui da questão do número 2. E na questão do número 2 diz o seguinte: a fórmula do composto iônico formado quando
átomos de elemento químico genérico M, que forma cátions trivalentes. O que é cátions trivalentes? Já sei, é aquele que apresenta carga 3+. E aí ligam-se com átomos do elemento químico Y, pertencente à família 16 dos calcogênios. Aí você lembra, peraí, a família 16 é a 6A, eles têm 6 elétrons na última camada. Precisa de quanto? De 2. Ah, bom, se o elemento Y tem 6 elétrons na última camada, precisa de 2, vai ficar com carga 2-. Em compensação, o M, que é um cátion trivalente, tem carga 3+. Agora fica fácil de você escolher a alternativa correta. Mesmo assim, meu aluno, você acha que entre o Y, o M, que é um cátion trivalente, e o Y, que é um ânion bivalente, digamos, que precisa de 2 elétrons, vai ficar com carga 2-? Será que a resposta certa está na letra A? Está na letra B? Na letra C? Na letra D? Ou na letra E? Vamos lá? Agora eu digo a você, ó, parabéns, se você escolheu a alternativa B como resposta correta. Você lembra que o M é trivalente positivo e o Y é da família dos calcogênios, família 6A ou 16, 6 elétrons por camada, tem carga 2-. Por isso que chegou na formação do composto M2Y3. Vamos lá no comentário? Claro. O M forma o íon cátion trivalente. Então, olha só, 3+. O Y forma o ânion bivalente com carga 2-. Por quê? Porque ele pertence à família 16, é a família dos calcogênios, que nós chamamos de 6A, e na hora de formar o composto, aquilo que eu falei, tá vendo? Ó? M3+ com Y2-. O 2 vem para baixo do M e o 3 vem para baixo do I. Então, você vai ter o composto formado M2Y3, conforme o comentário. E aí, ficou fácil agora o seu entendimento? Esperando ter contribuído para tirar a sua dúvida, lembre-se que você está em ligação iônica, formação de compostos iônicos, quando envolve o cátion e o ânion. Mas para isso, você tem antes que fazer a distribuição eletrônica, saber quantos elétrons existem na última camada. E nessa questão de número 2, não foi feita a distribuição eletrônica na última camada, para você ver. Mas foi dito que o M era trivalente positivo e que o Y era o bivalente negativo, porque estava na família 16. Logo assim, por isso que eu falo, relacionando o que você aprendeu na aula sobre tabela periódica ou classificação dos elementos químicos, com o que você aprendeu hoje na aula de ligação iônica, você vai ter um final feliz. Vai lembrando, todos os conhecimentos das aulas anteriores traz suporte teórico suficiente para você ser bem sucedido nas aulas posteriores. Então, na próxima aula, você vai ter mais ligação química, que vai depender também dos conhecimentos adquiridos nessa aula. Valeu? E agora, decolando para o futuro, vamos ver o enunciado da questão número 3, para ver o que aconteceu. Nessa questão diz o seguinte: o estudante está analisando os compostos NaCl, CO2 e água. E ele observa que suas propriedades físicas são diferentes e deseja classificar o tipo de ligação em cada um deles.
quais deles apresentam ligação iônica. Aí é onde eu lembro para você. Primeiro, lá da tabela periódica, você sabe mais ou menos a constituição, a organização dos elementos químicos, né? E desses 5 compostos aí, qual é aquele que é formado através de ligação iônica? Será que é a letra A, o NaCl? A letra B, o CO2? A letra C, o H2O? A letra D, que você tem NaCl e CO2? Ou a letra E, que você tem CO2 e água? Aí eu digo a você, qual a alternativa correta, meu aluno, você escolheu? Junto com seus colegas, será que chegaram a alguma conclusão? Olha, na letra A é sódio e cloro, metal e ametal. Na letra B, carbono e oxigênio, são ametais. Na letra C, hidrogênio tem apenas um elétron, mas o oxigênio é ametal. Na letra D, você tem sódio, que é metal, com cloro, que é metal, mas você tem o carbono e o oxigênio, que são ametais. E na letra E, carbono e oxigênio são ametais, mas você tem o hidrogênio com oxigênio, que é metal. Portanto, agora eu digo para você, a alternativa correta para você, parabéns, hein? Se você escolheu que a alternativa correta foi a letra A, isto é, apenas o cloreto de sódio. Por quê? Porque sódio é um metal e o cloro é um ametal. E aí, por isso que nós tivemos aí a ligação iônica. E lá no comentário é exatamente o que nós temos para mostrar para você. Fique ligado. Porque o NaCl, cloreto de sódio, é um composto iônico formado pela transferência de elétrons entre o metal sódio e o não metal cloro. Você viu que o sódio tem número atômico 11, um elétron na última camada, ele transfere para o cloro, que tem 7 na última camada. Ganhando um elétron, o cloro, ele fica Cl- e o sódio fica Na+. Com relação ao CO2, sabemos que é um composto molecular que forma ligação covalente entre átomos de carbono e hidrogênio, são 2 ametais. Enquanto que a água, eu fiz o comentário, é um composto molecular também, formado por ligação covalente entre hidrogênio e oxigênio. Por quê? Como o hidrogênio tem apenas um elétron, ele não vai doar o elétron, ele vai apenas compartilhar com elétrons do oxigênio, formando a molécula água. O carbono, ele é da família 14, da 4A, ele tem 4 elétrons na última camada. Então, ele não vai se ligar com o sódio. Logicamente, a única alternativa que satisfaz o enunciado da questão é saber que o sódio se transforma em um cátio Na+, o cloro se transforma em um cloreto Cl-, porque ele ganha um elétron. Na definição, ou seja, de quem é o cátio e o ânion, ocorre a formação do composto iônico. Por quê? Porque a ligação foi iônica. E quando a ligação é iônica, lembre, sempre vai envolver metal com ametal. Não vai envolver hidrogênio com ametal e nem ametal com ametal. Beleza aí, meu caro aluno? Olha, esperando ter contribuído para o seu aprendizado nessa aula, quero também agradecer a participação do nosso colega presencial, que com certeza tem estimulado vocês para os conhecimentos de química das nossas aulas. Valeu? Um grande abraço e até a próxima aula.